Episódio de hoje: alfarroba, as bolotas que os porcos comiam. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá, shalom pessoal, nós estamos aqui na frente de um pé de alfarroba, a alfarrobeira. Quando nós lemos em Lucas capítulo 15 sobre a parábola do filho pródigo, o filho que vendeu a sua herança e partiu para as nações, e ali ele gastou toda a sua fortuna, toda a sua herança, e diz o texto bíblico que ele chegou ao ponto de desejar comer as alfarrobas que os porcos comiam. Muitas vezes nós não sabemos o que é alfarrobas, algumas traduções em português falam bolotas, mas a alfarroba é uma árvore que dá esse fruto, essa vagem, e que tem uma sementinha. Vou mostrar a sementinha para vocês. Essa sementinha era usada também como forma de peso do quilate, porque ela tem o mesmo peso, a mesma medida cada sementinha, e ela também é comestível. Ela está dentro da vagem e sai as sementinhas. Ela é uma vagem comestível, ou seja, uma fruta até kasher, permitido pela Torá. Porém, diz o texto que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Vocês podem ver a árvore, que ela é uma árvore robusta, muito grande, e as vagens, quando amadurecem, elas vão caindo no chão. E ali, onde ele estava, entre os gentios, onde se criava porcos, esses porcos que comiam no chão. Porco é símbolo do paganismo. Vocês lembram de Decápolis Romana, quando Gadara, Jesus expulsou os demônios do Gadareno e os demônios entraram numa manada de porcos, porque o porco é símbolo do paganismo. E quando nós vemos essa história, a história do filho pródigo, nós vemos que o filho que ficou em casa, ele tinha herança. A herança é a cultura da Torá, a cultura bíblica, ou seja, quando ele vendeu a sua herança, o filho que saiu de casa, ele estava vendendo a sua herança cultural da Torá, e quando ele foi para as nações, ele perdeu essa cultura da Torá, essa cultura bíblica. E quando ele retorna para a casa do pai, o filho que tinha herança, ficou com a herança, mas não tinha compaixão. Nós vemos o tempo todo que o pai esperava todos os dias pela volta do filho que havia saído, do filho pródigo. Então nós temos dois filhos, um que tinha herança, mas não tinha compaixão, e outro que tinha saído, perdeu a herança, vendeu a herança, mas foi alcançado pela compaixão do pai. Nós vemos que essa história está ligada com as duas casas de Israel. A casa que ficou, a casa de Judá, que tem a Torá, que tem os mandamentos, mas não tem a compaixão, principalmente pelo filho que saiu. E o filho que saiu está ligado com a história da casa de Efraim, com a casa de Israel, com as tribos do norte que foram dispersas pelas nações. E é interessante que essas tribos do norte, a casa de Efraim, ela perdeu a cultura da Torá, ela mantém a fé, mas perdeu a cultura da Torá. E o pai está esperando a união das duas casas. No final da escatologia, no final dos tempos, quando o pai retornar, o pai está aguardando o acerto de contas entre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho que saiu de casa e o filho que voltou para casa. Então essa história é muito interessante quando nós aplicamos dentro da escatologia bíblica e principalmente quando trazemos esse contexto cultural, mostrando para vocês então a alfarroba, esse pé de alfarroba que nos traz um simbolismo muito profundo da Escritura e da Palavra de Deus. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br